para nós ganharmos essa alma para o nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 de Daniel, do verso 17 a seguir, e me perdoem por mantê-los em pé por tanto tempo. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Aleluia. Podeis os assentar. Aleluia. Para que nós entendamos a história, é necessário entendermos o princípio. E eu sei que tem alguns que estão aqui que não são familiarizados com o livro de Daniel. Então deixa-me passar um pouquinho sobre o capítulo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim em Judá, veio Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e a sitiou, tomando consigo jovens em quem não houvesse defeito algum. Jovens formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Ali estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Na verdade, eles foram roubados da sua herança familiar, foram tirados do meio da sua cultura, foram levados cativos como se tivessem imunidade parlamentar, porque o seu cativeiro não ia ser dentro de um presídio, mas ele ia estar dentro do palácio, ao lado do rei. Iam desfrutar das melhores comidas, iam desfrutar e aprender com os melhores instrutores. Os melhores mestres seriam aqueles os quais eles estariam assentados para aprender. Teriam que aprender uma nova língua, uma nova cultura. E deveriam comer juntamente com o rei todas as vezes que o rei se assentasse à mesa. Em Deus, e cheios de Deus, eles se guardam dos manjares reais. E dizem: olha, após 10 dias vejamos aqueles que estão com a sua aparência mais formosa. E todos os dias se alimentavam com vegetais, com poucas coisas que haviam escolhido. Mas passados 10 dias, quando eles se colocam diante do rei, diante daquele que era responsável pela alimentação, eles notam que eles estavam mais fortes, estavam mais bonitos, suas feições mais bonitas. E então eu entendo que todas as vezes que nós nos guardamos de algo, porque nos guardamos por Deus, Deus nos guarda de coisas ainda piores. Esses homens, esses jovens, eles se guardaram, e desses 10 dias foram dias onde eles experimentaram o cuidado de Deus. Porque eles assumiram o risco de acabar os dias e as coisas não acontecerem como eles pensavam. Mas a verdade é que quando nós estamos em Deus, nós temos a certeza que por pior que esteja, o melhor ainda está por vir. E o nosso Deus continua esse sonho. E esse sonho tinha sido algo que o deixou completamente preocupado. Mas a questão é que ele nem mesmo sabia qual era o sonho. A inquietação estava dentro de si, a preocupação dentro de si, e ele não lembrava mais o porquê. Então ele manda chamar todos os magos, todos os astrólogos, os encantadores, os caldeus, e diz: olha, vocês têm que me declarar qual é o sonho que eu tive.
Deixa eu colocar vocês à prova, vocês que são tão importantes e que falam tantas coisas e que agem em nome de tantos deuses, agora é a prova final. Então, vocês vão ter que dizer o sonho que eu tive e que eu não me lembro. Vocês não vão ter que fazer como José e interpretar o sonho, vocês vão ter que saber o sonho que eu tive. E esses homens todos, claro que não conseguiriam fazer isso. O rei completamente atribulado, o rei completamente preocupado. Ele fala, ele outorga uma lei dizendo, olha, muito mais. Se vocês não falarem o sonho que eu tive, tampouco interpretarem o sonho que eu tive, a sentença é para todos. Todos vocês vão ter que morrer, porque na verdade não estão me servindo de nada. Estão do meu lado, mas não me servem de apoio. A sentença é a morte. A sentença é que a vida de vocês vai pagar por causa de um sonho que eu tive e eu mesmo não o conheço. Imaginem comigo que o rei manda chamar a todos. E todos se apresentam e começam a confabular e a tentar imaginar o sonho que o rei teve, tentar buscar alguma coisa, alguma pista para que pudessem falar aquilo que o rei havia sonhado. Está lá Daniel na sua casa, e dessa vez ele é procurado pelo capitão da guarda. Mas ele já era um homem formado, já conhecia a língua, já sabia a lei, conhecia a cultura, já era bastante respeitado no meio do povo. E dessa vez, quando chega o capitão na sua casa, sem dúvida nenhuma, houve um protocolo grande para que ele pudesse ser questionado, inquirido, até mesmo para que a lei pudesse ser cumprida na sua própria vida. Imagine o seu comportamento comigo. Porque agora, ele não era simplesmente o Daniel que tinha sido levado cativo. Não, ele era o Daniel que estava do lado do rei. E ele recebe o capitão, e recebe com o protocolo, a sua fala foi uma fala boa, e quando ele soube aquilo pelo qual o capitão o estava buscando, a Bíblia fala que ele usa da sua forma de falar, da sua maneira de expressar, para dizer, olha, não faça ainda aquilo que você veio fazer, mas deixa eu tentar falar com o rei, deixa eu pedir para o rei um pouco de tempo, porque há um Deus no céu que conhece todos os segredos, há um Deus no céu que conhece todas as coisas. Vocês sabem que deveria ser maravilhoso ter um vizinho como Daniel. Deveria ser maravilhoso ter alguém influente perto de casa, ser alguém que você pudesse dizer, olha, esse mora no meu bairro, esse mora na minha rua. Mas nesse dia, esse que tinha uma importância tão grande estava sendo visitado porque a morte estava chegando à sua porta. A morte não veio para trazer um recado, mas a morte veio para dizer, é hoje, você será executado. E exatamente nesse ponto para Daniel, eu vejo que é um momento em que ele pode dizer assim, olha, o fundo caiu. Tudo acabou. Eu fui chamado, fui tirado do meio do meu povo, fui colocado num lugar desconhecido. E agora, quando todas as coisas parecem que estão indo bem, chega uma notícia como essa que vai acabar com tudo. A vida estava cheia de prestígio, mas o fundo estava caindo. Sua posição havia sido galgada com empenho, porque ninguém aprende as coisas sentando e esperando com que caia do céu. Todos nós que estamos aqui sabemos que pagamos um alto preço para conhecer a cultura do país que vivemos, a língua que falamos. Todos nós temos que pagar um preço para aprender aonde nós estamos morando e como nós nos relacionamos com o mundo que está do lado de fora. Eles não conseguiram as coisas da noite para o dia como se fosse um passe de mágica. Agora você fala na língua dos caldeus, agora você vive como eles. Tudo teve um empenho, a sua posição foi galgada e teve um tempo para que isso acontecesse. Mas a verdade é que quando tudo que ele pensava havia acontecido, tudo que ele pensava acaba se ruindo, acaba indo ao chão. Tudo estava a seu favor, mas agora o fundo havia caído. Tudo havia se acabado. Eu me pergunto, qual é a nossa reação quando o fundo cai? Todos nós já tivemos o desprazer de passar no mercado e comprar alguma coisa e colocar numa sacola pensando que ela suportava. Mas de repente o fundo dessa sacola se abre e olha, de um produto, de 10 embalagens, nós vemos que tem uma embalagem só no chão e que acaba de se tornar lixo. E é esse o problema que está acontecendo no dia de hoje. Porque tem muitos que estão passando pela vida e pensam que são verdadeiras embalagens para guardar todas as coisas. E começam a guardar tudo que passa, as coisas boas, as coisas más, e vão fazendo um pacote só, e de repente, quando tudo estoura, não se encontra nem o começo e nem o fim. Mas deixa eu te falar que quando nós não encontramos o meio e nem o fim, nós sabemos que o início é Jesus Cristo. É Jesus.
Não tem outra saída. O que você faz quando o fundo cai? Pensa em uma sacola cheia de produtos, ela caindo e de repente tudo aquilo que estava separado se torna uma grande pasta. Uma pasta que não serve para nada, é lixo, tem que ser tirada do meio do caminho para que os outros ainda não escorreguem e tampouco caiam. Rapidamente, quando isso passa, você procura algo para limpar a bagunça e tirar tudo aquilo que está fora de lugar, e você aceita o prejuízo, e o que você quer é sumir daquele lugar. Não sei se vocês já passaram, mas eu já passei, derrubei uma caixa com 6 Coca-Colas no meio do corredor. Eu vou falar para vocês que eu nunca odiei tanto Coca-Cola que nem aquele dia. Graças a Deus que Deus cura o trauma. Mas o que a gente quer é sumir do mapa. Fui eu que causei. Eu tentei carregar e não consegui. O fundo era muito fraco. E agora? Eu tenho que limpar. O que fazer quando o fundo que cai é o da sua própria vida? O que fazer quando é a sua carreira que acaba? Quando você não tem mais segurança? Quando a sua estrutura familiar já não é tão estruturada como você pensava? O que fazer quando a sua saúde está debilitada? O que você faz quando a vida vai bem e de repente ela se torna mal? Ou quando a tua vida está mal e de mal vai a pior em questão de segundos? Embora nós não gostemos de pensar nessas coisas, nós sabemos muito bem que o impensável e aquilo que é inimaginável, isso acontece. Pensem comigo que o que nós temos em comum hoje é que nós estamos na Flórida. E a Flórida tem um calor insuportável. A gente só aguenta em festa de aniversário de filho de amigo, mas fora isso, nós queremos é ar-condicionado. Mas o calor é muito grande, mas pensem comigo que não é só o ar que está nos dando esse ambiente gostoso. Mas acima desse teto tem uma camada de insulação, tem uma camada, uma manta térmica que protege, faz com que o ar permaneça, com que o calor não chegue tão grande para nós. Parece que nós aceitamos a Jesus e pensamos que nós estamos imantados. Que nós temos uma camada, um filtro ao nosso redor que diz, olha, vocês não vão passar por nada. Vocês estão protegidos de toda a intempérie do tempo. Nada vai acontecer com vocês. A vida de vocês vai ser condicionada. Se eu fosse perguntar de um por um, eu tenho certeza que todos diriam, pastor, isso não é verdade. Porque eu passo por coisas que eu não imagino. Tem situações tão grandes na minha vida, pastor, que eu não sei como que começou. Mas eu quero que você escute essa palavra hoje, porque termina aqui, em nome de Jesus. Parece que nós temos uma camada de insulação contra as crises humanas. E por isso o nosso fundo também, meus irmãos, pode cair. Chega um momento na nossa vida em que parece que nós não temos, tudo que entra sai, e a gente não sabe nem ao menos por que entrou. Eu tenho certeza que nessa manhã eu prego a pessoas que literalmente viram o fundo cair essa semana, porque Deus não dá a sua palavra em vão, e essa palavra não é uma palavra que foi ganhada escutando as coisas, mas essa palavra foi ganhada escutando a voz de Deus, e essa madrugada ainda Deus estava falando comigo, que Ele quer restaurar o seu povo, Ele quer dar uma nova oportunidade a cada um de nós. Parece que o fundo caiu quando você está vendo que trabalhou por tantos anos, faltando meses de se aposentar, e daí a companhia te manda embora. E daí você vem para a América para trabalhar de auxiliar de pedreiro. Caiu o fundo, pastor. Caiu o fundo, pastor. Deixa eu te falar que caiu o fundo daqueles que não têm nem a esperança de estar sentado no lugar que você está hoje. Mas o Senhor tem cuidado de você e tem cuidado de nós. Parece que caiu o fundo quando você planejou a sua aposentadoria, trabalhou como ninguém, sacrificou sua família, mas daí o fundo caiu, porque agora você tem que trabalhar ainda mais e ainda por cima cuidar dos seus netos. Parece que o fundo caiu quando você comprou o carro dos teus sonhos e agora você nem consegue dormir mais por causa do custo do mecânico. Parece que o fundo caiu quando você se casou apressadamente com o príncipe encantado, mas agora você se sente rejeitada. Enfim, o que nós fazemos depois de ter feito tudo o que poderíamos fazer? E parece que nada é o suficiente.
O que você diz quando seus amigos se vão e você fica sozinho? Como você responde quando você já deu tudo o que tinha que dar e assim mesmo você não conseguiu passar por aquilo que você precisa passar? Como você lida com a culpa do passado? Como você lida com a vergonha? Como você sorri quando seu coração está quebrantado? Você tem que ser muito maturo e imaturo espiritualmente para ainda pensar que todo dia será o dia perfeito. Eu vejo que essa questão da maturidade espiritual se assemelha muito à fase dos 40. Eu esperava muito os 18 e hoje eu estou chegando nos 50, porque passa rápido. Mas a verdade é que depois dos 40, meus irmãos, tudo dói. Cada dia você tem uma dor diferente. Quando não é o braço, é o joelho. Não é o joelho, é a perna. Não é a perna, é o pé. Não é o pé, é as costas. Cada dia é uma dor diferente. Em lugares diferentes. Mas o pior é que quando não é a dor, é o pneu do carro que está furado. Quando não é o pneu, é o desentendimento. Quando não é o desentendimento, é um filho que está reclamando. Quando não é um filho, é um patrão que é desonesto. Um familiar que é encrenqueiro. E tudo isso vai se avolumando. E parece que nós vamos guardando isso com a gente. Sendo que nós devemos lançar todas as coisas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas imaturamente a gente pensa, não, todos os dias tem que ser dias felizes. Aleluia. Aleluia. O mesmo homem que foi a salvação de Daniel com o alimento, meus irmãos, agora está trazendo a ele a sentença de morte. Eu continuo falando que o que mais importa em nossas vidas é a resistência. A mesma dependência em Deus para se abster dos alimentos ainda permanecia em Daniel ao receber a notícia da sua morte. Esse homem, ele não tremeu. Ele não olhou para trás. Mas ele olhou para frente e disse, olha, há um Deus que conhece todos os segredos. Há um Deus que tem resposta para todas as coisas. Há uma resposta para essa situação. E eu falo para pessoas dessa manhã que estão cheias de perguntas. E a resposta é só uma, a resposta tem nome. Eu afirmo e reafirmo nesse púlpito e vou fazer por toda a minha vida. A resposta é Jesus. A resposta é Jesus. Ainda que você esqueça a pergunta, a resposta é Jesus. Fonte de todo conhecimento. Aleluia. Aleluia. Certeza no meio da incerteza. A resposta é Jesus. Aleluia. Você nunca achará a resposta no fundo de uma garrafa de bebida alcoólica. Você nunca achará a resposta em uma carreira de cocaína, numa pedra de crack ou num cigarro de maconha. Ou em qualquer tipo de droga. Você nunca achará essa resposta pensando em suicidar-se. Se nunca achará essa resposta entregando-se a braços de desconhecidos ou desconhecidas em noites de prazer. Se nunca achará essa resposta em grupos de alcoólicos anônimos ou centros de recuperações. Se nunca achará essa resposta em posts do Face. Você nunca achará essa resposta no coaching, pois essa resposta ela não está em você. Você não precisa de livro de autoajuda. Você precisa de ajuda do alto. Você precisa de Jesus Cristo. É Ele que pode aliviar o nosso fardo pesado. Não há outro. Você precisa reconhecer simplesmente que não pode, mas entender que Ele tem poder. Aleluia! Aleluia! Para Daniel o tempo havia passado. Ele já estava maduro, já havia se formado.
Sem dúvida nenhuma, ele teve mudanças físicas desde quando chegou até então, teve mudanças comportamentais. Mas deixa eu te lembrar que o nosso Deus continuava o mesmo. E ainda hoje Ele é o mesmo. Fonte inesgotável para aquele que se aproxima dEle. Aleluia! E eu quero te deixar rapidamente 3 formas, 3 respostas que Daniel nos deixou para quando o fundo cair. A primeira, está lá no versículo 17 e 18, depois os irmãos quiserem conferir, confiram. Daniel procura Sadraque, Mesaque e Abednego para se unirem em oração, e não para chorarem a sua morte. Vamos fazer um círculo de oração agora, nós 4 aqui, vamos chorar que nós vamos morrer. Vamos se despedir do mundo, vamos comer o que nós não comemos aquele dia e agora nós vamos morrer. Como é triste falar com gente que se desanima fácil. Mas é maravilhoso ver pessoas que ainda veem o mar vermelho fechado e que entendem que Deus tem poder para abri-lo. É maravilhoso a gente estar com pessoas que por fé caminham e não pela vista. E que ainda que a situação aos nossos olhos pareça que não vai acabar, aos olhos do nosso Deus é só mais um passo para que chegue a vitória. Daniel procura Sadraque, Mesaque e Abednego e chama esses homens para orarem. Vamos nos unir em oração. Eu vejo Daniel entrando em casa falando, olha, parem o que estão fazendo. Saiam do Facebook, é hora da gente face the book. Vamos ver o que Deus tem para nós. A nossa resposta não está online, a nossa resposta não está no Google. A nossa resposta está nas mãos de Deus. E em Deus nós somos mais do que vitoriosos. Aleluia. Parem o que vocês estão fazendo e olha, vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos orar ao único que tem a resposta para satisfazer o sonho de um rei que não sabe o que está acontecendo. Nós vamos orar até que a misericórdia de Deus nos alcance. Em qualquer situação, meus irmãos, a oração deve ser a nossa primeira resposta e não a segunda. Os maiores testemunhos que nós lemos ou que nós ouvimos são frutos de oração. E a oração não foi a última alternativa, a oração foi a primeira. O que nos estraga, meus irmãos, é por não ouvirmos tantos milagres na área da saúde. É que tem muito medicamento que é vendido sem receita médica. A gente não ouve mais ninguém falar que Deus curou a febre. Mas Ele continua sendo o mesmo. Uma indisposição, vamos ver o que a farmácia fala. Meus irmãos, vamos ver o que o nosso Deus tem. Nós, homens, temos que retomar o sacerdócio dentro da nossa casa. E antes de qualquer coisa do lado de fora, vamos trazer o nosso Deus para dentro. E há resposta na oração. Em qualquer situação, essa oração deve ser a primeira resposta e não a segunda. Mas uma verdade maior ainda é que nós precisamos de parceiros de oração. Mas existe um mal dentro da igreja que diz que eu não gosto de compartilhar a minha vida com os irmãos. A Bíblia fala para eu fechar a porta e para mim orar sozinho. Mas eu entendo que 2 têm um poder tremendo na concordância. Quando 2 oram juntos, meus irmãos, até o perdão acontece. Quando 2 oram juntos, Deus move os céus. Nós vimos há um ano atrás o que acontece quando uma igreja ora junto, o furacão desvia o caminho. Mas você fica com essa história dizendo, eu não gosto de compartilhar da minha vida com os irmãos, e daí você se expõe no Facebook. Hoje eu estou triste, hoje eu estou magoado, hoje eu estou não sei o que. Olha, você está por fora das coisas, meus irmãos. Fala a Deus aquilo que você precisa, mas peça a Deus um companheiro fiel nas orações. E chegou o momento de nós nos movermos de joelhos e não em pés. Há um grito no mundo, meus irmãos, Jesus está voltando. Então agora não é hora para a gente buscar seminários para como me tornar milionário.
E eu vou te dar o primeiro passo. Economize o dinheiro desse seminário. O segundo, pare de jogar na loteria. Já te ajuda. Daí você não vai mais ficar procurando seminários dizendo 10 passos para o sucesso, sendo que só precisa de um movimento para o sucesso. Se ajoelhe, torne a tua oração conhecida diante de Deus, e eu duvido que Ele não te responda. Fazer seminário, pastor, de como lidar com pessoas difíceis. Que a resposta, pare de ser uma. E daí você não se expõe com os irmãos. Mas você vai num grupo de pessoas que você não sabe a quem servem. E lá você dá a sua mão e faz as terapias e pula e joga, olha, você faz de tudo. E você sai de lá como se fosse mais um marionete na mão do inimigo do que uma bênção na mão de Deus. Chegou a hora de você entender que você sozinho é mais fraco. Mas o cordão de 3, 2, 3, 4 dobras, ele é muito mais forte. Por isso que nós estamos escutando respostas nas orações da segunda-feira. Por isso que Deus está tirando crianças da UTI, colocando em pé, dando glória a Deus na sua casa. Por isso que nós estamos vendo, meus irmãos, as mãos do Senhor abrir caminhos no escuro, mas fazer as pessoas passarem com segurança, porque estamos unidos em um único propósito, tornar conhecido a Deus diante da nossa fala, aquilo que nós precisamos dEle. E Ele tem nos respondido. Chegou a hora de termos união em oração. E a Bíblia fala, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Hospitais e clínicas têm médicos, mas nós temos o médico dos médicos. Farmácias vendem remédios, meus irmãos, mas Jesus ainda hoje tem poder. Clínicas têm programas que respondem. Mas nós temos Jesus que é a única resposta. É tempo, meus irmãos, de buscarmos a Deus em oração. Lembrem-se, Daniel, o fundo parecia que tinha caído. Mas ele vai para a oração e na oração ele recebe a interpretação para um sonho que havia sido esquecido. Que Deus que nós servimos, que conhece todas as coisas. E Deus não só conhece, mas responde com a sua misericórdia. E pela misericórdia os teus sonhos perdidos podem ser realidade através da oração com os seus amigos e os seus irmãos. É tempo de nos unirmos em oração. É tempo de nós nos dobrarmos os nossos joelhos pelo mesmo propósito. E assim como o nosso Deus se moveu no passado, Ele vai se mover agora em nosso favor e para a sua glória. Segundo lugar, Daniel recebeu a resposta da oração, mas ele não guardou um milagre para si. E esses dias nós falamos sobre a oferta pacífica, mas é interessante que hoje em dia os crentes recebem milagres e daí não contam por causa da inveja. Que pobreza espiritual. Maior é o inimigo para tirar do que o Deus que te deu. Que falta de fé, que incredulidade. Se Deus faz milagre, Ele é digno de ser adorado por aquilo que Ele faz. A verdade é que nós estamos esquecendo de adorar esse Deus. Parece que a adoração é só no momento em que o grupo está cantando, daí eu ergo a minha voz. Fora isso é pecado, eu não posso me expressar. Tive alguns anos atrás com o pastor Vanderlei, com mais alguns irmãos, não sei se o pastor Vanderlei lembra. Nós fomos num trabalho para homens e nós chegamos, era numa igreja, nós sentamos lá em cima na galeria. E começaram a cantar e o louvor estava tão gostoso, gente, mas um silêncio, eu acho que era por causa da tradição na igreja. O pastor Vanderlei mesmo estava bastante interessado, porque ele falou, olha, para um pastor fazer isso, dessa denominação, fazer isso, deixar um culto desse acontecer aqui, isso é um passo enorme. E eu não aguentei, gente, de repente eu fiquei em pé, ergui meu braço e comecei a falar em línguas. E daí veio um rapaz cabeludo, pastor, está lembrado? Veio um rapaz cabeludo, uma aparência feia demais, gente, bateu no meu ombro, eu pensei, vai mandar eu ficar quieto. E eu viro para trás, ele fala assim, olha, Deus manda te dizer que não é para você se calar.
Deus vai mudar o ambiente desse lugar agora. Meus irmãos, eu só não dancei, mas o resto eu fiz. E de repente estava a igreja inteira, levanta um ali, um lá embaixo, um do outro lado, todo mundo, e o Espírito do Senhor tomou aquela casa. Ah, meus irmãos, nós não estamos presos, nós temos a liberdade que o Senhor nos deu. Nós devemos glorificar, adorar o nome do nosso Senhor. Falou Daniel e disse, olha, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Depois de orar e ver o milagre, meu irmão, adore a Deus. Adore a Deus com o teu testemunho. Adore a Deus com a tua vida, adore a Deus com os teus lábios, adore a Deus de toda forma que você puder. Pare de agir como se tivessem sido as tuas mãos que te livraram ou que te abençoaram. Eu preguei alguns meses atrás sobre o maior dilema do salmista. Não foi nenhuma luta familiar, nada nesse sentido, mas foi uma luta pessoal. O que eu darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Que luta! Mas a resposta dele foi uma só: adoração. A minha adoração é diferente da sua, porque o meu coração está num estado diferente do seu. Mas quando nós adoramos ao nosso Deus, Ele reconhece que essa é a forma mais intensa da expressão de gratidão por um benefício. Quando nós adoramos ao nosso Deus, tenha certeza absoluta, isso chega à sua presença. Fria e analiticamente, pense comigo nisso. Pessoas são despejadas por falta de pagamento da prestação ou do aluguel. Não pagou, você está na rua. Carros são repossuídos por falta de pagamento. E não adianta esconder porque vão achar. Objetos são tomados por falta de pagamento. Então, se a adoração é a forma mais intensa de expressão de gratidão por um benefício, quanto nós estamos endividados com o nosso Deus? Os nossos lábios, meus irmãos, não podiam ficar calados um segundo. Um segundo. Então, o meu conselho hoje: adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, não importa a tua circunstância, adore a Deus. Os seus olhos veem, adore a Deus. Seus ouvidos ouvem, adore a Deus. Você sente o cheiro, o gosto, adore a Deus. Você sente calor, frio, olha, adore a Deus. Você está vivo, adore a Deus. Ele tem sido tudo para nós. Ele é digno de ser adorado. Em terceiro lugar, e aqui eu acabo, Daniel, além de adorar, ele louva a Deus. E lá no versículo 23, ele fala: ó Deus de meus pais, eu te louvo. O louvor é um modo pelo qual nós expressamos a nossa alegria diante do Senhor. É a forma pelo qual os seus feitos e virtudes são anunciados e exaltados. Qual que é o maior problema da igreja hoje no louvor? É que o louvor não é mais para ele, o louvor é para nós. É o que eu preciso, me dá a tua bênção. Eu vou dar 3 passos para o lado, 3 para frente, 4 para o outro. Deus vai me abençoar, Ele vai olhar para mim. Meus irmãos, louvor não é isso, é nós olharmos para Ele. É os nossos olhos exaltarem Ele. É a forma da gente dizer: olha Deus, eu quero exaltar teus feitos, as virtudes, eu quero anunciar tudo isso, para que todos saibam que existe um Deus no céu, que cuida de mim aqui na terra. Louvar a Deus assim como fez Maria. Eu acordei de madrugada hoje com esse louvor na minha cabeça. A minha alma engrandece ao meu Deus. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois com poder Ele tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. E daí o que eu posso falar depois de um cântico desse? Santo, 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 Santo é o Senhor.
Aleluia. Eu tenho orado muito pelo nosso ministério de louvor. Eu tenho orado por inspiração a vocês, Mazinho. Que Deus dos altos céus faça com que o coração de vocês se transforme em um papel e que os dedos dele escrevam letras de músicas que ele mesmo é digno de receber. Que Deus desça essa inspiração nesse altar. E que o nome dele seja exaltado por toda a terra. Porque ele é merecedor. Por que nós não temos um louvor como Diana? Que viu o seu, olha, viu o fundo caiu. Mas ela cantou, ela disse assim a Deus: o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto eu me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Moisés louvou, os israelitas louvaram, exaltaram ao nosso Deus. O nosso Deus, ele é digno de ser louvado. E nós devemos voltar a fazer como Davi, que viu o fundo caírem muitas vezes. Parece que esse homem tinha pernas de aço e ombros de ferro, porque todos os dias acontecia algo novo na sua casa, no seu reino, no meio do povo. Mas ele deixou escrito: tu és o motivo para os meus louvores constantemente. E eu te louvarei, Senhor, mais e mais. Aleluia. 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 Oração, adoração e louvor deve ser a nossa resposta quando o fundo cair. E quando nós temos essa resposta, o nosso Deus, que conhece todos os segredos, faz com que eles sejam revelados. Eu sei que eu prego essa manhã para alguém que saiu de casa sem desejo de voltar para ela. Porque literalmente o fundo da vida acabou, sumiu, não tem mais chão. Mas o Senhor me mandou vir aqui nessa casa essa manhã como um profeta, para te dizer que a resposta que você precisa é Jesus. É só Jesus. Ele mesmo vai tirar o teu fardo. Ele mesmo vai tirar esse peso que você está passando e que você não suporta sozinho. Ele vai te tomar pela tua mão direita e vai te dizer: não tema, porque eu estou contigo. Oração, adoração e louvor. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mesmo para aqueles que não são crentes, é a história de Jó. E se teve um homem que viu o fundo cair, até mesmo o seu mundo sair debaixo dos seus pés, foi esse. Mas o que fez com que Jó permanecesse em pé foi ele reconhecer onde ele tinha colocado os seus pés. Ele tinha colocado na rocha eterna que se chama Jesus Cristo. E ele disse: porque bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra.
O Redentor de Jó continua vivo. E hoje ele está em pé aqui, no nosso meio, dizendo: olha, todos vós que estáis cansados e oprimidos, venham a mim. O grupo de louvor vai cantar um louvor e eu quero fazer uma oração. E eu quero convidar você que quer receber essa oração, não importa o motivo, mas eu vou te pedir para que em 1 minuto você saia do seu lugar e esteja até aqui o altar, para que nós possamos orar juntos.